Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou Rodolfo e nós seguimos aqui na nossa longa jornada de estudos sobre as leis morais. Uma hora acaba, né, Valdir? Exatamente, Rodolfo. Hoje nós estaremos cumprindo os 2 penúltimos temas que vamos abordar juntos, Lei de Conservação e Lei de Sociedade, e em breve vamos falar sobre o nosso último, Lei de Amor, Justiça e Caridade. Tem sido um trabalho longo, um projeto realmente que demandou de todos nós um comprometimento extra. Eu acho que a gente não tinha ideia, quando começamos a falar sobre as leis morais, quão longo era isso, mas enfim, tá chegando ao fim. Eu espero que a gente consiga responder a pergunta que interessa no episódio de hoje, né? Conserva ou libera, Valdir? Conserva ou solta a corda? Vamos lá, Dayan, a gente vai conseguir abordar temas mais duros e polêmicos hoje, não? Ai, meu Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Tomara que não, mas, pelo que o Valdir preparou aqui, nós teremos, assim, boas discussões, mas vamos ver como é que o Espiritismo ele nos situa nesses temas aí. Vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Vamos terminar essa introdução dizendo que nosso YouTube está super atualizado. Eu até diria que é por lá que você deveria começar a acompanhar o nosso trabalho. Afinal de contas, o Valdir mantém tudo na mais impecável ordem, conforme a data de lançamento dos episódios. Eu sou responsável pelo Instagram e é por isso que o Instagram nem sempre está tão atualizado. Mas tudo bem, nós ficamos muito felizes porque o retorno de vocês tem sido maravilhoso e faz com que a gente continue com os episódios nesse trabalho. Mas sem mais delongas, deixe lá o seu ok, deixe lá o seu like, mande um recadinho pra gente. Assim que a gente encerrar essa série, a gente deve voltar com alguns episódios com temas diferentes aí pra curtir um pouquinho nesse final do ano, tudo bem? Vamos lá então, Valdir, pra nossa pauta de hoje. Perfeito, Rodolfo. Parece, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, que o tema conservação e o tema sociedade devem ser analisados juntos. E por isso que eu acabei reunindo os assuntos dessas perguntas dos 2 capítulos para que nós pudéssemos falar sobre eles de uma vez só. Dayan, vamos lá. Vamos primeiro tentar abordar o assunto sobre um aspecto mais religioso. Cara, na sua opinião, daria pra gente considerar que existe um instinto, um drive biológico, né, uma lei natural, uma coisa que está em nós, uma regra do DNA, enfim, o ouvinte vai saber o que eu quero dizer com isso, que nos impulsiona a termos uma vida social, né? A gente precisa de ter uma explicação baseada em Deus para poder fundamentar a existência de um instinto que nos levaria à vida social? Bom, Valdir, essa questão ela é muito interessante e quando eu vi, né, que você abordaria algo nesse sentido, eu fui revisar alguns livros que eu me recordava que tratavam disso. E aí eu achei legal porque em 3, vamos dizer assim, vertentes científicas, existe uma abordagem que trata dessa questão. Né? A primeira é a biologia, né, que de fato envolve a questão genética. A segunda é a psicologia e a terceira que é a filosofia. Então nós temos campos da ciência, né, que respaldam, vamos dizer assim, uma resposta que seria afirmativa. No sentido de que existe algo em nós, como um instinto ou uma predisposição para a vida social. A biologia, por exemplo, em especial aqui, ela nos explica que os nossos genes, né, enfim, o DNA na verdade, ele evoluiu, né, por milhares e milhares de anos, né, milhares de milhões de anos, antes de chegar nessa forma atual, né, a que nós vemos atualmente. Mas ele ainda está em processo de mutação, em processo de evolução. Então, eles explicam que durante esse longo período, né, o DNA ele foi se aperfeiçoando, ele foi se tornando mais complexo e com uma finalidade muito específica, né, de se perpetuar, né, o que hoje, inclusive, é o que impulsiona ainda essa sua mutação, né? Essa sua transformação. E como é que algo se perpetua? Né? Então, o primeiro pressuposto é manter-se vivo, né? A conservação. E o segundo
é o reproduzir-se, o multiplicar-se. Então a vida social, para a biologia evolutiva, vamos dizer assim, ela decorreria, portanto, de uma necessidade genética de manutenção, né? Aqui no sentido de sobrevivência e preservação, e de proliferação, no caso aqui, reprodução do próprio gene. E nesse assunto, o Richard Dawkins, salvo engano é o Dawkins, ele tem um livro muito legal chamado Gene Egoísta, onde ele desenvolve esse raciocínio dizendo o seguinte, que nós somos produtos dos nossos genes. Nossos organismos, não apenas os humanos, mas os animais e também, né, as plantas, os organismos de um modo geral, eles são produtos, eles são criações dos genes para a própria proteção e manutenção. E que, portanto, esse ajuntamento ou essa necessidade de uma coletividade seria uma provocada pelos nossos genes, porque seria um meio que eles encontraram para garantir a sua sobrevivência e a sua proliferação. Então, na verdade, no aspecto, vamos dizer assim, mais no menor possível, na menor escala, os nossos genes é que, na verdade, nos dominam, nos produzem e vem deles essa necessidade aí que nós observamos. A psicologia tem uma pegada um pouco diferente, né? Ela já visa alguns aspectos um pouco distintos, mas eu achei que o da genética seria... Essa abordagem eu achei muito bacana. Mas, de qualquer modo, né, sem querer me alongar demais, nós encontramos respaldo, é isso que eu quero dizer, essa é a mensagem, na ciência que explica esse aspecto. Não sei se nós poderíamos usar o termo instinto para nos referirmos a essa nossa capacidade de reunião, de vivermos, né, da nossa vida em coletividade, mas que ramos da ciência nos dão elementos, nos dão respaldo para afirmar isso positivamente. Sim, existiria algo em nós que nos impele a uma vida social. Quanto à segunda parte, né, você pergunta se Deus, né, seria uma explicação, não sei se boa ou melhor, né, desse instinto de vida social, eu diria que ele é uma explicação, mas existem outras explicações que, a meu ver, são melhores, né? Como o Rodolfo coloca no livro dele, né, essas questões que envolvem Deus, esse conhecimento, né, ele vem de uma revelação. E a revelação é a forma mais pobre do conhecimento. A gente não pode nem dizer, né, que seria válida como fonte de conhecimento. E a ciência nos traz elementos, vamos dizer, mais concretos e, portanto, uma explicação melhor para aquilo que nós vemos. Então, nós não precisaríamos de Deus para explicar esse fenômeno. É isso. Eu acho interessante quando a gente pensa nesse jeito, sabe? Que existe uma predisposição que não é uma vontade divina. Essa predisposição, em tese, nem está sob o nosso controle, no que você dizia aí, né? Dos genes funcionarem numa certa direção ou na outra, eles não funcionam conforme a nossa vontade, mas a gente retira Deus dessa discussão. Nós temos aí uma propensão à vida social, acho que isso é bastante inegável, pelo menos nesse raciocínio inicial dos espíritos, ela é bastante inegável, e essa propensão não seria um comando divino, né? Não é porque o padre, ou porque um livro sagrado, ou porque uma entidade de outro lugar mandou, mas porque faz parte da forma como nós existimos. Acho isso muito mais possível de ser aceito de forma ampla. A gente retira as limitações de uma circunscrição religiosa para um fenômeno que é amplo, né? Obviamente, se o Rodolfo quiser comentar alguma coisa sobre isso, mas eu vou pedir para ele comentar junto com a resposta dele sobre uma dúvida que eu tenho nesse aspecto, que é... O Rudayan estava nos comentando estava falando que parece haver indícios suficientes de que a vida em sociedade existe em nós como um elemento formador da nossa estrutura biológica, né, de quem nós somos. E que, por causa disso, nós teríamos uma vida comunitária que nos ajuda a
nos preservarmos, a propagarmos a nossa individualidade biológica, né, individualidade humana nesse ponto, né, nos ajuda a sermos elementos que se perpetuam na natureza. E, por outro lado, os espíritos também nos propõem uma questão mais filosófica, no sentido de que eles parecem ser contra a vida em isolamento. Então, nós temos aí uma descrição de que parece que, sob o ponto de vista biológico, genético, nós somos propensos a uma vida social, e que essa vida social seria mais do que uma mera propensão biológica, que os espíritos talvez chamassem de instintiva, por falta de melhor termo. E eles adicionam a isso um comando, uma regra moral contrária ao isolamento. Porém, tanto nas práticas ocidentais do catolicismo dos primeiros 1500 anos, e antes disso, das práticas helênicas antigas, de algumas delas, pelo menos, quanto nas experiências das heranças religiosas do Oriente, nós temos recomendações relativas ao isolamento, ao aprimorar a si mesmo por meio do isolamento. Então nós temos, para a ideia ficar organizada, os espíritos dizendo: a lei de conservação e a lei de sociedade estão inscritas no nosso DNA, né, no nosso instinto. Nós somos conduzidos ao dever de nos proteger e de convivermos. Nós temos os espíritos também adicionando um elemento moral contrário à vida isolada, mas nós temos, ao fim, uma série de recomendações e práticas relativas à vida de isolamento, de contenção. Rodolfo, coloca isso tudo pra gente dentro de uma ideia. Aborda aquilo que você acha que é importante e tenta harmonizar, por favor, estas contradições entre as práticas religiosas ocidentais e orientais que nos recomendam o isolamento e o diagnóstico dos espíritos que, bem ou mal, parece estar correto. Eles disseram que a vida em comunidade é uma necessidade humana. Embora eles tenham colocado Deus na história e entregue a responsabilidade disso ao instinto, mas no fim das contas o diagnóstico estava certo. Nós precisaríamos de uma vida comunitária. Como é que a gente harmoniza isso com recomendações tão amplas na história da humanidade, em todo o planeta, acerca do isolamento? Certo, Valdir. Vamos lá, então. Vamos tentar agilizar um pouco o nosso episódio para ele não ultrapassar muito os limites que a gente estabeleceu, né? O tema é fascinante, muito legal. Eu gostaria de iniciar a minha resposta do modo mais objetivo possível, pelo final, e com uma provocação que evoca a fala do Dayan. Dayan, na sua resposta, com a qual eu concordo plenamente, dadas as premissas, eu li esse livro e eu me lembro de sentar para estudar esse livro e parecia que era a primeira vez que eu estava estudando biologia na vida, porque o que eu aprendi na escola não serviu para absolutamente nada, né? Eu não fui um bom estudante durante o período escolar e me lembro de quando eu peguei esse livro para ler, sei lá, acho que eu já estava fazendo doutorado até, e enfim, comecei a gostar muito do Dawkins, eu li bastantes livros dele. Mas a minha pergunta, a minha provocação é assim: essa propensão à vida social, ela diz respeito, essa afirmação que você fez, Valdir, que corresponde à perspectiva dos espíritos no livro dos espíritos. Isso parece mais uma determinação para a vida material dos seres humanos ou para a vida espiritual dos espíritos? Porque eu acho que essa é uma das confusões mais comuns do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos e a polifonia das respostas. No Livro dos Espíritos tem um organizador, o Allan Kardec, mas ele tem muitos respondentes, né? E o Kardec, eu acho nesse ponto, como um excelente cientista social do seu tempo, ele não se preocupou em abafar a polifonia. Ele não teve aqui ou acolá, ele harmoniza o texto, respostas, mas ele permite a polifonia. E a polifonia às vezes é contraditória, às vezes ela é complexa, às vezes ela exige um esforço maior do intérprete. Então, assim, uma das coisas nas quais eu penso quando eu leio sobre esse assunto é: nós estamos nos referindo, os espíritos estão se referindo mais às necessidades humanas para o processo evolutivo de um planeta materialmente organizado como o nosso? Ou eles estão falando do que seria a jornada evolutiva do espírito em si mesmo? Porque até onde nós sabemos, pelas premissas do Livro dos Espíritos,
o espírito em si mesmo, em tese, ele não tem necessidade, ok? Necessidade aqui, eu estou usando com a maior força possível o termo, ok? Eu estou dizendo que uma condição necessária, universal, válida para todos, de interação. Na essência, os espíritos são uma coisa íntegra. Eles não se completam, ou eles não têm em si nada que falte, e cuja falta dependa do contato necessário com os outros. O que a gente sabe, o que os espíritos insistem no livro, é que o aprendizado necessário à evolução só pode vir de onde ele já existe, do conhecimento, né? Precisa vir de onde já tem. Então, assim, em tese, nenhum espírito conseguiria tirar de dentro de si mesmo tudo de que ele necessitaria para o processo evolutivo. Isso, em tese, nos forçaria a convivência. Por quê? Porque ninguém poderia evoluir sozinho. A gente repete isso como um dogma, né? Ou se não for um dogma, a palavra for muito forte, isso é uma lição básica desse ensinamento. Um postulado, é um termo melhor. Então, nesse sentido, tanto a organização da vida material neste planeta força os indivíduos de todas as espécies a algum tipo de socialização, como o Dayan falou. Isso é um imperativo genético. Ah, mas isso é uma força da natureza? Não, gente, não é uma força da natureza. Na verdade, é apenas o melhor caminho que a evolução genética descobriu, que a evolução, de modo geral, né, descobriu para defender as espécies. Tá? Então tem a tese do Dawkins, é super centrada nos genes, mas existe todo um mundo do processo evolutivo, né, de escolas biológicas fenotípicas. Elas insistem que a evolução não se dá nos genes, mas nos organismos, né, e nas espécies como um todo. Quer dizer, é como se o Dawkins fosse uma espécie de individualista genético, enquanto tem todo um grande grupo de pensadores que defendem que a evolução se dá nos organismos de modo geral, né, nas grandes populações, mais do que nos genes. Bom, seja como for, em ambos, o processo evolutivo neste planeta se desenvolveu de uma forma que parece ser a melhor conclusão se proteger comunitariamente. Isso garante melhores resultados, né? Que a organização comunitária, uma organização comunitária forte, garante sobrevivência, reprodução e adaptação. Mas aí, Valdir, aí você me pergunta, ok, Rodolfo, os espíritos avançam e dizem, eles dão outro passo dizendo, olha, logo, né? O conector lógico aparece. Se a evolução das espécies nos levou a obter melhores resultados por meio da socialização, imperativo biológico, e se o aprendizado dos espíritos necessário à evolução só pode ser obtido em comunidades porque ninguém tira nada do nada, logo a vida em isolamento é ruim. Essa é a sua pergunta. Esse logo faz sentido, Rodolfo? É aí que eu acho que nós temos Assim, eu já falei muita bobagem sobre isso. Como todo bom instrutor espírita que passou a vida inteira no mesmo lugar, né, na casa, né, que foi educado do mesmo jeito, como um espírita tradicional, eu já falei muita coisa ruim sobre esse assunto. Mas assim, eu acho que eu já falei muita coisa ruim sobre esse assunto, bem intencionado, porque o que eu acabei de dizer não parece fazer sentido? Sim, se todo o ensinamento conduz, né, para esse caminho, as conclusões também parecem ser lógicas. Ora, esse negócio do monge se retirar pro topo da montanha e ficar lá meditando isoladamente em relação à sociedade é um erro, é uma fuga, é uma perda de vantagem evolutiva. Ele não ensina, não aprende, a vida para. Então, por que eu tô dizendo que eu acho que eu já falei muita bobagem sobre isso? Porque nós, para variar, não sabemos quase nada sobre esse assunto. A gente sabe muito pouco, ainda mais no que se refere às culturas orientais. A gente sabe pouquíssimo, né? Sempre tem um amigo aqui, outro ali, que lê um livro a mais ou dois, mas assim, muito pouco para ter um conhecimento mais aprofundado mesmo do que essas pessoas pensam sobre a vida de isolamento, sabe? Os cristãos, tudo bem. Aí eu acho que se você pegar a recomendação do Livro dos Espíritos, Valdir, para falar dos cristãos, aí eu acho que faz algum sentido dizer que os cristãos, na vida de isolamento, cometem um erro. Por quê? Porque majoritariamente o cristão está preocupado com um mundo muito normativo, do certo e errado, fugir do pecado, o diabo tá ali, entendeu? Então assim, para culturas antigas cristãs, se isolar com relação ao pecado, se proteger do demônio, esperar por meio de práticas muito rígidas que a sua alma possa ser, se não purificada, mas pelo menos filtradinha
filtradinha, sabe? Um processo de filtragem para poder esperar a graça divina. Tudo isso faz sentido dentro dessa lógica interna. Para o Espiritismo não faria. Por quê? Porque para o Espiritismo essa lógica interna carece de fundamento. Afinal de contas, o diabo não existe, né? A ideia não é apenas vencer o mal, é aprender a fazer o bem. Então, a crítica espírita ao isolamento cristão pode fazer algum sentido mais aperfeiçoado. Não acho que faça com relação a outras culturas, contudo. Por quê? Porque o Espiritismo também comete o erro, ou o Espiritismo tradicional também comete o erro, de associar processo evolutivo a acúmulo de bens, mesmo que sejam virtudes ou conhecimentos. E a ideia de que a gente evolui acumulando, né, adquirindo, agregando, ela é uma ideia francesa e iluminista que tem a ver com progresso técnico material, mais do que com progresso espiritual. E aí nos faltam condições filosóficas de entender como culturas tão antigas quanto o hinduísmo entendem a essência do espírito e tudo o que está associado ao que tem a ver com algo ser essencial para a vida espiritual. Então, para eles, vou especular, tá? Agora só em nível especulativo. Para eles, por exemplo, a pura e simples ideia, para muitas dessas culturas, elas são muito variadas, né? Não são só as indianas, são chinesas, são árabes, são muito variadas, são africanas. Assim, para muitas dessas culturas, a pura e simples ideia de acumular mais informação ou mais experiência é por si só algo ruim ou problemático. E antes de você sair por aí enchendo sua mala de experiências, você deveria acumular, por exemplo, a capacidade de não se deixar conduzir pelas experiências que você vai acumular. E esse aprendizado vem por meio do autocontrole, do domínio dos pensamentos, do controle da própria vida biológica, e por aí vai. E isso você obtém pelo isolamento. E como muitos são reencarnacionistas, 2, 3, 5, 10 vidas aprendendo isso, na verdade é um grande passo. Não é egoísmo, não é fuga, não é nada disso, entendeu? Então, como a gente entende pouco, como para essas culturas funcionaria algo que para nós chamaríamos de evolução espiritual, tanto o Livro dos Espíritos deveria ter pegado mais leve, quanto nós devemos pegar mais leve quando falarmos desse assunto. Eu entendo o que você está falando, Rod. Enquanto você comentava sobre como a vida de isolamento não parece ajustável ao cristianismo, né? Eu estava aqui lembrando de alguns episódios que eu ouvi do Bart Ehrman sobre o cristianismo primitivo, que os espíritas gostam tanto, né? E da dificuldade que era, por exemplo, para transmitir as tradições evangélicas de uma comunidade para outra e para que essa tradição se mantivesse dentro da própria comunidade de uma geração para outra. Então você tinha pelo menos 2 vetores de desafio, né? Como que a comunidade cristã de Éfeso podia manter a sua comunidade, a sua tradição cristã, e como a comunidade cristã, de Corinto poderia fazer isso. E como dentro da própria comunidade isso passaria da geração 1 para 2, etc. E durante muito tempo isso foi feito por meio de contar histórias, né? Você tem uma tradição oral importante no começo do cristianismo, e depois pequenos textos fragmentários, até que isso algum dia se tornou um evangelho condensado, algum texto como aquilo que a gente conhece hoje. E nos períodos dos anos da Idade Média, especialmente, uma grande função monástica era copiar e reproduzir o texto, né? Era gravar e fazer com que isso se permanecesse estabilizado de gerações a gerações, de lugares a lugares. Então, o isolamento deles ali tinha como uma função bastante importante essa. Mas eu gosto muito da forma como você vê a leitura, né? A dificuldade de generalização de uma proposta de isolamento, né? Há um depoimento do Robert Wright na abertura do Porquê o Budismo Funciona, em que ele está conversando com a mestra dele, né? Não sei como é que eles chamam a pessoa que o orientou dentro do budismo, e ela está dizendo que ela é contrária à ideia de que ele deixe o isolamento e o monastério, enfim, o lugar onde ele estava, para ir escrever um livro. E ele diz para ela, olha, mas veja, se esse livro for bom, se ele ajudar as pessoas na meditação, não vai ser um livro religioso, vai ser um livro de práticas de meditação e de consciência plena, que vai ajudar as pessoas a reduzir a ansiedade, a lidar com sentimentos confusos, com dores, com comportamentos habituais.
eu posso ajudar muita gente com isso. E a monja, a mestra dele, diz que um espírito iluminado consegue ajudar muito mais gente do que um livro. E que era muito melhor que ele ficasse no monastério em busca da iluminação. E esse diálogo dos dois parece bem a cara daquilo que o Rodolfo estava falando. A nossa mentalidade coletiva ocidental pensa em como objetivamente a gente pode ajudar mais pessoas na questão prática, material, objetiva. Eu vou entregar um livro com conhecimento para muitas pessoas. E na mentalidade oriental, o fato de um espírito se iluminar, de um indivíduo atingir a iluminação, por si só, já vai retirar outros do sofrimento, vai ajudar outros a superarem o sofrimento. E aqui acho que um bom relativismo é importante. Não acho que haja uma regra geral obrigatória de como se deve viver. E aí aqui eu tenho uma pergunta para o Dayan e para o Rod, antes da gente pular para o próximo tópico, que é, no fim, parece que não existe ninguém determinando o caminho, correto? Não existe alguém determinando, você tem que ser isolacionista, você tem que ser coletivista. Parece que não tem um Deus dizendo qual é o caminho, ou um Deus escrevendo o DNA dizendo, vou fazer este DNA ser assim ou ser assado, vou apontar uma direção para que as coisas ou para que os humanos existam. Estou errado no meu raciocínio? Não, eu acho que não. Mas aí depende do aspecto o prisma pelo qual você olha. Se nós formos olhar na base do que diz o Espiritismo a respeito dessa, a criação dos espíritos simples e ignorantes, mas dotados a partir de um determinado momento do caminho de livre-arbítrio, a coisa tem um start, mas daí para frente a vida vai seguindo o seu rumo. E eu acho interessante que se a gente olha do ponto de vista biológico, vamos lá de novo para a genética, os genes, eles vão se mutando, por assim dizer, aleatoriamente, eles estão experimentando. Pode ser que aquela mudança dê certo, dê muito certo, pode ser que ela dê muito errado. E se der errado, ela não vai para frente, e os seres que surgiram com esse gene que não tinha provou-se não ter uma utilidade, eles desaparecem e outros mais bem adaptados seguem o caminho e por aí vai. E aí, quando nós chegamos no nível da razão, me parece que não muda tanto, embora haja essa forte influência genética, nós vamos exercer com muito mais, vamos dizer assim, propriedade o nosso livre-arbítrio e as coisas vão tomando caminhos diferentes da mesma forma, porque nós podemos concordar em algumas coisas e discordar em outras, e onde nós discordarmos nós vamos nos separar, cada um vai buscar a sua própria compreensão e daí por diante. Então me parece que nesse sentido nós teríamos uma liberdade muito grande e não há ninguém necessariamente nos conduzindo nessa trilha. Eu encaro dessa forma. Valdir, como em quase todos os casos, a adição de Deus aí ela é sempre posterior e para prover autoridade ou justificativas que você não consegue encontrar de outro modo, né? Isso é muito comum quando a gente fala de evolução e mistura biologia com outras áreas. E eu sempre tô aqui batendo na mesma tecla. A gente tem que tomar cuidado com a posição que a gente atribui para um super ser no discurso que a gente está fazendo. Na maior parte dos casos, ainda mais para um público espírita bem informado, por exemplo, a gente nem deveria citar Deus ou qualquer ideia relacionada a isso, porque a gente vai tornar nossas explicações mais complexas e menos passíveis de uma boa argumentação. Afinal, o que nós sabemos sobre isso? Não faz diferença. O fato é que nós nos organizamos em comunidades, que a nossa vida é quase impensável fora delas, e eu acho mais útil, por exemplo, discutir, como eu citei há pouco, se faz sentido, ou se não apenas se faz sentido, o isolamento, ou a retirada, o afastamento progressivo ou temporário, mas também o estudo dos efeitos da interação na nossa cabeça. A crença, por exemplo, é efeito da interação. Tem um vídeo legal daquele comediante inglês, o Gervais, ele é bem simplesinho no Instagram, que ele diz assim, sabe uma coisa que eu acho engraçado sobre essa história de Deus? É que se você nasce na Índia, majoritariamente você é hindu. Você vira hinduísta ou budista,
budista. Se você nasce na Europa, nasce cristão. Se você nasce no Egito, nasce muçulmano. Ele falou assim, olha só que enorme coincidência. O Deus certo já vem junto com o seu nascimento. Não é uma maravilha? Assim, na grande maioria dos casos, evocar a autoridade divina para esse tipo de tema que a gente está discutindo é inútil. O que é mais interessante aqui é de onde eu estou agora, como os meus pensamentos foram condicionados pela comunidade em que eu cresci, onde eu nasci, em que eu cresci ou na qual eu quero me situar. Aí a gente tem uma abordagem interessante para continuar avançando o tema e seus questionamentos mais relevantes. Devo dar atenção à comunidade? Quanto devo me submeter? Se eu não for uma pessoa muito fã de convenções, qual é a minha saída? Como espírita, qual é o melhor comportamento que eu deveria ter diante da maioria? Sim, tenho o direito de apontar o dedo para a maioria e dizer que ela está errada? Como espírita, como é que eu devo me comportar na hora de falar sendo individualista? Porque os espíritas não percebem, mas se você for um pouquinho só mais coerente com a sua crença, você é quase Você saca Guardiões da Galáxia? É como se você fosse o adepto de uma crença em que as galáxias estão por aí cheias de pessoas viajando em naves encarnatórias. E assim, você em tese nem deveria ter muito vínculo com cultura nenhuma, sabe? Você pode ser um viajante de culturas, um mochileiro das galáxias, sem se importar muito, assim, de modo muito radical, sabe? Então quando os espíritas ficam falando em transição planetária, volta de Jesus, Nova Jerusalém, eles parecem um mochileiro que tá parado há tempo demais. Ele parou por tempo demais num certo lugar e de repente ele esqueceu que ele pode pegar um ticket e pegar o próximo trem e sumir. Não só dessa pequena vila, desse vilarejo, mas ir para outro continente. Então, esse tema aqui, ele é muito legal por isso. Ele deveria nos abrir os olhos por isso, né? As crises de cultura, o tanto de violência, será que a gente deveria estar tão apegado, inclusive, ao próprio Livro dos Espíritos? Bom, Rod, compreendi a tua ideia e acho que ela nos dá o caminho para uma questão extremamente importante, né? Nós estamos majoritariamente falando aqui de religião e um tema muito importante para toda religião são as regras de purificação. O que eu quero dizer com isso, ouvinte? Religiões normalmente possuem regras de purificação. Então, se você é cristão ou judeu, essa regra de purificação costuma ser batismo, costuma ser a circuncisão. Se você é hindu, pode ser um banho de rio. E aí, temos regras de purificação que variam aos montes. Não come carne, não come fruto do mar, não mistura leite com carne, não mistura 2 tipos de tecido, mulheres não cortam o cabelo, homens usam barba, enfim, inúmeras. Dayan, naquilo que nos interessa como espíritas possuem regras de purificação? O espírita pode até ter, né? Mas o espiritismo... Bom, aí é uma outra pegada. Eu confesso que, embora a gente possa ter ali uma ou outra passagem, né, nas obras básicas que falam muito brevemente a respeito de alimentação, por exemplo, de um modo geral, Valdir, eu desconheço que exista, né, alguma regra, né, alguma lei de purificação, por assim dizer, né, no espiritismo. Não há nada que nós poderíamos identificar como tal, né? A purificação no espiritismo, ela é entendida de um modo muito diverso. Ela é entendida como um processo natural de evolução moral e espiritual que ocorre, né, por meio da reencarnação e não por meio de atos externos ou por meio de cerimônias, né? Então, o processo de se livrar das imperfeições, por assim dizer, né, no espiritismo, eu me livro disso, dos meus vícios, dos meus erros, enfim, e alcanço essa condição de espírito puro sem rituais. O processo é de uma transformação interior. Eu não preciso de atos externos para alcançar isso, né? Então, a prática do bem, por exemplo, é o que vai guiar essa transformação, né? O desenvolvimento das minhas faculdades morais e intelectuais, e nós só vamos alcançar isso ao longo, então, de várias existências. Então, o processo de purificação no espiritismo ele é bem distinto. Ele é independente de qualquer ato ou qualquer ritual externo, porque ele é centrado naquilo que é seu próprio, interno. Obviamente, né, nós não podemos deixar de observar, né, que existem
certas orientações, por assim dizer, gerais sobre alimentação, por exemplo, cuidados com o corpo, especialmente para quem trabalha na casa espírita. Mas não passa disso. São orientações, mas não leis, né, ritos obrigatórios a serem seguidos como um meio de alcançar a purificação. Então, com tranquilidade, podemos dizer que no Espiritismo esse aspecto não existe. Pois é, Dayan, eu achei essa pergunta extremamente importante porque os espíritos que responderam às questões propostas pelo Kardec foram bastante claros em dizer que não existe regra para não comer carne assim ou não comer carne assado. E eu acrescentaria aqui que não existe regra para se você vai se vestir de uma certa forma, se você vai ter tatuagem, se você vai frequentar ambientes específicos que os espíritas odeiam classificar como frequentáveis, então eu não vou nem precisar nomeá-los aqui porque os nossos ouvintes frequentadores de casas espíritas vão saber. E é muito importante que a gente tenha essa questão em mente. O espiritismo tenta entender como o mundo espiritual, os espíritos e a realidade material funcionam. E qualquer mecanismo pré-determinado para tornar alguém puro é uma má compreensão de como essa dinâmica entre espírito e matéria funciona. Para nós, eu creio, para mim, para o Rodolfo, para o Dayan, isso sempre foi uma questão muito simples. Nenhum desses ritos tem sentido dentro do espiritismo. Eu não sei se o Rodolfo quer comentar alguma coisa além nesse ponto. Se o Rodolfo não quiser, acho que a gente pode partir para a segunda etapa da nossa leitura do tema hoje. Bom, nós estamos falando sobre o Espiritismo como um objeto de análise a partir da lei de conservação e da lei de sociedade. Nós estávamos falando sobre a teologia espírita nesse ponto. O que ela propõe e como é que nós podemos refletir sobre ela. Agora, eu acho importante que a gente deixe o espiritismo como objeto de análise e se volte para a comunidade espírita como objeto de análise a partir destas duas leis, da lei de conservação e da lei de sociedade. Rod, nós falamos sobre, a partir da teoria espírita de isolacionismo ou comunitarismo, né? De como o espiritismo propõe essa visão. Vamos agora olhar para a comunidade espírita, né? Para o coletivo dos espíritas no Brasil, frequentadores ou não de casas espíritas, simpatizantes, curiosos, interessados, críticos, defensores, enfim. Quando nós falamos acerca de individualismo ou comunitarismo, ou seja, vida em comunidade ou vida isolada, né? Os espíritos nos fazem algumas proposições acerca do necessário à sobrevivência. E eu fiquei curioso sobre o necessário à sobrevivência ser uma tarefa do indivíduo ou um dever da sociedade. O que eu quero dizer com isso? É a caridade, a prática da caridade individual, ou seja, uma tarefa do indivíduo que vai nos auxiliar com o necessário a sobreviver para todos da coletividade, ou é um dever social, o atuar conjunto da sociedade que vai nos propiciar acesso a um bem-estar, a uma sobrevivência digna para a comunidade. Essa, para mim, é a maior fragilidade do Livro dos Espíritos como uma teoria social. Nós já discutimos essa fragilidade várias vezes, né? A maior fragilidade do Livro dos Espíritos, se ele for usado como base de reflexão para uma teoria social, é não conseguir harmonizar corretamente as expectativas do individualismo e do comunitarismo. Porque há no Espiritismo como teoria fundamento para apoiar posições individualistas e fundamento para apoiar posições comunitaristas. Basicamente, o indivíduo é um valor supremo para o Espiritismo, porque o espírito é imortal e íntegro em si mesmo, não dependendo na essência para existir dos outros. Por outro lado, não é possível ser um espírito consciente, feliz, o que a gente chama de processo evolutivo, se você não interagir, aprender e superar suas próprias limitações internas em relação com os outros. Portanto, como qualquer teoria política, o Espiritismo também articula essas duas posições, mas articula mal. Essas duas posições conversam mal ao longo do Livro dos Espíritos. E aqui é mais um desses casos.
Ora, os espíritos insistem. As virtudes do indivíduo deveriam ser o bastante para ele, 1. Conseguir superar suas dificuldades, ou 2. Aprender a viver com elas. Em frases como quando, por exemplo, eles dizem que se as privações forem muito grandes, isso é uma provação e a pessoa tem que segurar as pontas, sem se revoltar, sem piorar sua própria dificuldade. Por outro lado, há muitos momentos em que os espíritos dizem claramente que a sociedade é ambiciosa e egoísta como um todo e ela faz mal aos indivíduos. Ela deveria se corrigir, né? A exploração dos recursos é feita de modo egoístico e ambicioso e é por isso que falta, né? Faltam bens, faltam direitos e etc. Para mim, Valdir, a argumentação ela não é boa. Ela não é boa porque a gente fica sem firmeza, né? A gente fica com muita dificuldade para encontrar elementos e discutir de um modo melhor a nossa própria realidade atual, por exemplo. Então, frases como, por exemplo, no fim da pergunta 708, né, em que o respondente diz, perguntado pelo Kardec, se a privação não seria apenas uma consequência da força das coisas, em que mesmo com muita força de vontade não teria jeito, a pessoa não consegue superar a privação, o Espírito me vem e diz o quê? Que isso é uma prova que compete ao indivíduo sofrer e a qual ele sabia de antemão que viria a estar exposto. O mérito consiste então em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Assim, não tem como uma resposta como essa fazer qualquer sentido. Porque, mais uma vez, recaímos naqueles velhos dilemas medievais. Deus é o autor do mal, né? Tem crianças sofrendo com bombardeio em Gaza, sem comida e água, e ela sabia que ia encarnar num lugar em que um líder autoritário, violento e cruel usaria de seus recursos para explorá-la e tudo bem. Tem nada de tudo bem, nada está bem, entendeu? Nada aqui está bem. Isso é uma tragédia. A fome, a violência, os excessos são erros, são tragédias, são provocadas por ação deliberada, por vontade de poder. Não tem nada de Deus querer isso ou querer aquilo, entendeu? Ou então o sujeito renasce no Sudão, em meio à maior tragédia humanitária dessa década, com alguns milhões de pessoas morrendo de fome, mulheres sendo violentadas, e ele nasceu ali porque ele sabia que precisava daquilo para expiar a vida dele como nazista na Alemanha no século passado. Não, aí fica pior. Aí vai ficando cada vez pior. Veja, se nenhum socorrista do SAMU, chamado durante a madrugada para atender, sei lá, uma pessoa drogada, bêbada, pessoas que brigaram num bar e se esfaquearam, sabe? Ele não faz juízos para exercer a função dele, porque é que nós, aqui como analistas distantes, deveríamos fazer. Na verdade, nós nos organizamos mal, nós somos egoístas e violentos, somos ambiciosos. Um telefone celular pode custar 25 mil reais enquanto as pessoas não têm o que comer ou não têm água, entendeu? A gente arranca delas tudo por meio do processo exploratório e depois quer dizer que elas estão à própria sorte porque é um meio de aprendizado. Tem meio de aprendizado nenhum. Os espíritos reencarnam, se o espiritismo estiver certo, os espíritos reencarnam como podem, como conseguem, pelas mãos de criaturas tão ou quão inconscientes quanto elas mesmas. Somos todos nós. Nesse ir e vir, a gente vai lutando contra as condições materiais e as condições morais que são inerentes a cada um de nós. Não tem Deus, não tem, entendeu? Então assim, esse tipo de argumentação, ela não ajuda, ela só prejudica. Eu diria, se eu pudesse fazer um esforço brevíssimo de oferecer uma luz para responder a pergunta que você fez, para ter acesso ao necessário, o que é melhor? O foco no individualismo ou foco na comunidade? Eu te diria que não há nenhuma teoria que preste com foco no individualismo, entendeu? Nenhuma, porque a resposta é óbvia. O mundo é limitado em seus recursos. Sempre foi assim, nunca vai deixar de ser. E, evidentemente, todo acesso a recursos é mediado pela interação social. Não importa. Mesmo a gente falou no último episódio dos bilionários, né? Mesmo o bilionário mais talentoso que chegou lá por esforço próprio, seja lá como foi que isso foi possível, tenha sido possível, ele dependeu de um pacto social muito forte para proteger seu dinheiro, né? A crença na moeda, a eficiência das instituições, os sistemas de poder e justiça que mantêm a defesa do patrimônio, do direito, da propriedade privada. O soldado que está na guerra, o PM que está na rua, entendeu? A enfermeira
enfermeira no hospital que segurou o moleque. Enfim, é ridículo pensar que nós podemos reportar as escolhas dos indivíduos até o sofrimento de uma criança na guerra. Essa é a parte em que essa argumentação, ela, além de ser patética, é cruel. Não importa quem teria sido o espírito que agora é uma criança sofrendo com fome na guerra. Não deveria ser sequer alvo de consideração, pauta de discurso, informação. Não só inútil, mascara, ilude, engana. Você pode sair à rua para salvar um cachorrinho atropelado ou dar um prato de sopa e voltar para casa apoiando um sistema que mata crianças de fome sem achar isso errado. Porque aqueles que você não atendeu estão sofrendo as expiações dos próprios erros. É assim que uma crença acaba solidificando o seu perfil de também ser um problema, parte dele, em vez da solução. Falta aqui, a meu ver, clareza, sabe? Qual é o problema de pegar gente? Olha só, há recursos, é necessário dividi-los. Não importa. Os que têm mais condições são responsáveis pelos que têm menos e acabou. Os que exploram deveriam ser contidos e limitados. Os que fazem o mal também. A gente não quer que as pessoas sofram muito, mas limitações são necessárias. Enfim, sabe? Tem um caminho bem mais fácil. Bem mais fácil, ele é um caminho mais simples, é bem mais óbvio. Então eu não recomendo a nenhum jovem que leia um texto como esse. Nenhum, sim, porque senão corre antes de aprender alguma coisa boa, né? Que eu espero que aconteça. Rodolfo, cara, essa é sem dúvida uma das reflexões mais importantes e difíceis quando nós conjugamos as duas ideias dentro do Espiritismo, de conservação e de sociedade. Compreendermos que a sociedade deveria estar funcionando para a preservação, a conservação de todos os seus membros, né? Ou seja, a humanidade deveria estar funcionando em prol de todos os seres vivos do planeta. Essa é uma ideia que tem me tornado cada vez mais curioso para explorar. A importância de que o planeta não existe para os humanos, né, para o Homo sapiens, mas de que os Homo sapiens existem no planeta junto com o resto dos seres vivos. E nós conseguimos nos compartimentar de forma a dizer que apenas uma parte dos Homo sapiens merecem respeito e ajuda. Aqueles que concordam e defendem as mesmas ideias e pressupostos do que nós, né? Acho que as suas intervenções acerca desse assunto, nos lembrando da importância de estarmos atuando em prol da comunidade, de que a comunidade precisa sobreviver e de que o indivíduo existe dentro da comunidade, são ideias muito pouco exploradas e muito pouco debatidas no Espiritismo hoje. E a partir dessa noção de bem-estar, trouxe a pergunta para você, Rodolfo. Eu estava revendo as perguntas 712, 713, 716 e 719 do Livro dos Espíritos, e eu tive uma sensação desconfortável, digamos assim. Uma sensação de que estas perguntas sugerem que a humanidade vive uma vida dedicada aos prazeres e de que esta afirmação poderia trazer uma percepção conservadora, purista, restritiva da vida. Dayan, a humanidade vive uma vida dedicada aos prazeres e uma vida em busca de prazer e bem-estar é uma vida ruim? Mas prazer em que sentido que você fala? No sentido hedonista, sirenaico, Valdir? Com foco nos prazeres imediatos, intensos e corporais? Ou estamos falando aqui também de prazeres superiores, intelectuais? De onde você tirou sirenaico? Essa foi top. Essa... Foi boa, né? Isso é coisa de quem fazia muito júri, né, cara? Isso é coisa do júri, né? Tem que ter um corte pro Dayan falando prazeres sirenaicos. Coisa de júri, de quem faz muito júri a vida toda. E o hedonismo de sirene. Cara, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer exatamente isso. Essa é uma diferenciação. Porque nós vamos ter prazeres que nós podemos chamar de superiores e inferiores. Prazeres intelectuais e prazeres mais físicos. Na humanidade tem de tudo. Tem gente com interesse em tudo. Tem gente com interesse em prazeres mais equilibrados. Tem gente que busca prazeres
né, imediatos e materiais, mas fazendo uma análise, né, do alto da minha ignorância, eu não creio que nós que estejamos vivendo numa sociedade assim, que visa os prazeres, ou que só visa prazeres materiais inferiores, né? Indiscutivelmente, as pessoas estão perseguindo a felicidade. Eu estou, você está, o Rodolfo está, certamente que os nossos ouvintes também estão, e não tem nada de errado nisso. Eu acho que aqui o ponto importante é que, como aí se nos lembram os espíritos, o problema não está no prazer em si, seja ele material, puramente físico, sexual, enfim, ou intelectual, mas no abuso desse mesmo prazer. Eu acho que o problema vai estar sempre no excesso. Então eu não consigo recepcionar, vamos dizer assim, né, essa afirmação de dizer que nós, né, fazemos parte, ou, enfim, vivemos em uma sociedade que é dedicada aos prazeres. Não me parece que é o caso. Eu diria que, na verdade, essa é uma visão bastante conservadora da coisa. Em alguns momentos nós temos os espíritos se colocando desse modo, e isso há 200 anos. Imagina se eles fossem olhar hoje, o que eles não diriam, né? Se o povo já era careta há 200 anos hoje, então eles iam ficar horrorizados. Mas eu acho que não vai a tanto... Não, Valdir, eu acho que isso é um exagero, uma afirmação dessa. Ela é bastante conservadora, sim, sem dúvida. Rod, meu caro, e aí, cara? Epicuro ou Zenão? Valdir, esse tema do prazer, né, é engraçado, tá bem conectado com a lição, né? Lei de conservação, defesa das condições materiais para a existência de uma sociedade bem organizada, estrutura essencial para os espíritos encarnarem e evoluírem. Muito interessante isso, mas ao mesmo tempo evoca esse outro ponto, né? Os riscos inerentes à jornada existencial. Os riscos inerentes à jornada existencial, quer dizer, a jornada existencial, que é tão importante e necessária, pode se tornar uma armadilha, inclusive, para a inexistência, né? Pode nos levar a vários perigos. E isso é uma discussão que está em todas as culturas, né? Aqueles mitos gregos como Sísifo, o cara que empurrava a pedra para cima da montanha, é sobre isso. É sobre os seres humanos quererem mais. Quererem romper seus limites, são ambiciosos, eles vão atrás de mais, eles querem o lugar dos deuses e depois enganam os deuses. E o que significa enganar os deuses, né? Significa ultrapassar limites que eles não estão autorizados a ultrapassar. Essa é a metáfora fundadora do judaísmo e do cristianismo, né? Não coma a fruta dessa árvore. Te falei para não comer a fruta dessa árvore. Não interessa o motivo, mas você desobedeceu, agora vocês vão ter uma vida bem mais difícil, né? Então, isso tá em toda parte. Mais uma vez, eu gostaria de um espiritismo menos focado, no entanto, nessas tradições, porque a maior parte delas já deu o que tinha que dar faz muito tempo. Então toda a nossa linguagem me parece um pouco corrompida com relação a isso, né? É como se dentro do Livro dos Espíritos e do espiritismo tradicional que nós conhecemos, nós não encontrássemos nada muito diferente do que essas escolas cristãs e mesmo filosóficas do Ocidente nos ensinaram durante muito tempo. Eu fico aqui me pegando, eu não queria virar conselheiro das novidades contemporâneas sobre esse assunto, né? Eu diria que nós teríamos 2 conselhos para dar se fôssemos fazer isso. O primeiro é nunca machuque ninguém, e o segundo fica atento à diferença entre hábito e vício, e o resto é um problema só seu, sabe? Se faça todo o esforço do mundo para ter certeza de que nunca vai machucar ninguém, e em segundo lugar, fique atento à diferença entre um hábito e um vício. É o que eu teria mais a dizer sobre esse assunto se eu fosse fazer recomendações atuais. Mas já que minha pegada é sempre mais filosófica, né? Eu fico me perguntando aqui, eu fico me refletindo aqui, na raiz desse assunto tem um problema muito grave, na raiz desse assunto, que é a separação entre o bem e o mal. É essa separação radical e normativa entre o bem e o mal. E essa separação radical e normativa entre o bem e o mal faz com que o cristão, na essência, veja a si mesmo como algo problemático. Veja a sua própria natureza como fonte de problemas. Para si mesmo e para o mundo, entendeu? Para si mesmo e para o mundo. Isso, claro, vem da longa história do judaísmo e do cristianismo,
que é centrada numa ruptura entre a natureza divina e a humana, e a natureza humana é dominada pelo mal. Beleza? Já conhecemos essa história. O Espiritismo é herdeiro dessa longa tradição. E ele tem muita dificuldade em conseguir se livrar dessa metáfora fundadora. Porque é uma metáfora, isso não é real. O diabo não existe, né? Não existe o mal em mim, não existe a carne é má, não existe os instintos são maus. Não, os instintos são ferramentas biológicas de sobrevivência absolutamente necessários. O impulso para o prazer pode ser ruim. Não tem nada, não há nada na essência mal ou ruim. As coisas se tornam problemáticas em razão, aí entra o trabalho filosófico, em razão de acharmos ou termos que achar ruim, por exemplo, machucar as outras pessoas. E aí a ciência vem avançando muito para mostrar que muita coisa que a gente faz com a gente mesmo não dá no resultado que a gente espera, não dá em prazer, dá em dor acentuada, crônica e prolongada, e isso é bom de evitar, porque você que hoje está por aí patrocinando certos hábitos e comportamentos, amanhã vai estar chorando e gritando, pedindo ajuda, e vai incomodar as outras pessoas, vai custar caro para o sistema público, né? E por aí vai. E isso também tem que ser evitado. Então, um caminho, mais uma vez, é um caminho fácil. Dá pra gente conduzir essa reflexão sem ficar com moralismo tradicionalista. Eu, por exemplo, me preocupo muito. Lembro-me de um livro sobre o qual falamos muitas vezes, que me fez muito bem nesses últimos anos. Aquele Terapia Zen, do Mark Epstein, né? Terapia Zen. Vou citar um exemplo desse livro. Ele é um psiquiatra, um grande psicanalista americano e que usa teoria do budismo e psicanálise, etc. Esse livro me fez muito bem. Não sou um adepto da psicanálise, não gosto, mas o Epstein é um grande autor. Mark Epstein. A gente pode voltar a citar o livro na descrição do episódio. E eu fiquei muito fascinado pela leitura que ele faz nesse livro da Roda da Vida, que é uma metáfora budista para falar sobre a natureza e o destino de todas as criaturas humanas. Mas a mola, o fundamento dessa roda, né, é que o que é bom e ruim dentro de você são partes constitutivas da sua natureza de que você não vai se livrar. Os elementos fundamentais da sua identidade, você não vai poder cortar na carne para se livrar dele. Sabe essa história cristã do arranca teu olho? Isso é uma das maiores maldades que nós já inventamos. A gente diz para as crianças, a gente ensina para as crianças, se você cometer um erro, arranca e joga fora. É muito fácil a pessoa se equivocar e assumir que um aspecto da sua personalidade, um desejo, um impulso, às vezes um pensamento repetitivo, é algo de que ela tem que se livrar com violência, inclusive. A parte mais fascinante da análise que o Mark Epstein faz da Roda da Vida não é, evidentemente, dizer aquilo que é ruim em você, aquilo que é algo sombrio ou até negativo, como, por exemplo, desejos incontroláveis que dominam a sua vontade. Esse é um exemplo. A pulsão para ser agressivo, ou até violento, ou até fazer o mal. Não se trata de dizer que você deve valorizar esse aspecto da sua personalidade ou que você deve transformar isso em algo dominante da sua personalidade. A parte mais fascinante da argumentação dele é, sem compreender por que isso existe, sem entender a necessidade que essas coisas têm para estarem onde estão, sem enxergá-las com clareza, sem observá-las de frente, você não conseguirá fazer com que elas fiquem no seu lugar. Você não vai conseguir evitar o processo de dominação ou subjugação que os vícios impõem sobre você. Você não pode cortar da sua essência, por exemplo, o desejo que te leva a um desequilíbrio. Você não pode cortar. Está em você, é parte constitutiva da sua natureza. O que você pode fazer é compreender o motivo pelo qual isso existe e como isso pode ser colocado em equilíbrio por meio de um processo consciente e saudável. E um bom exemplo que ele dá nessa análise dele, por exemplo, é o próprio papel da agressividade. Eu me lembro que eu fiquei muito encantado na leitura e falei assim, gente, porque ele chega a usar uma expressão que é mais ou menos a seguinte, ele fala em, abre aspas, as energias libertadoras da agressividade em defesa do ego. E eu pensando, mas esse
cara tá argumentando o livro inteiro que o ego é mal, o ego é ruim, e ele diz, não, o ego não é mal, o ego não é ruim, é uma parte constitutiva dos seres humanos, necessária à autodefesa, à preservação, à conservação. O ego não tem como ser retirado de você, entendeu? Você é amigo, pai, você é irmão, você tem que proteger o que é seu, você tem que se impor diante das pessoas que querem passar por cima de você, você tem que defender os seus direitos. Você tem que lutar por eles. Você tem que dizer para os seus pais, olha, daqui para cá não dá, eu não aceito, chega. Esse é o meu ponto. Eu não aceito mais que me tratem desse jeito. Quem faz isso por você é o ego, é a afirmação da sua identidade no mundo presente. E é necessário que você entenda que precisa disso e que use, entendeu? E que use. No processo de harmonia, para ser um ser humano equilibrado, ele defende lá, espera-se que você não transforme as energias agressivas do ego em violência no trânsito, em racismo, em misoginia, em agressividade contra os filhos, que você não vire uma pessoa ambiciosa, que você não vire uma pessoa que passe por cima das outras. Porém, dado que vivemos em comunidade e que a nossa identidade está sempre em disputa com os outros o tempo inteiro, né? Dado que você tem funções a cumprir, vai ter que defender seus filhos, tem que defender sua cidade, vai para uma guerra às vezes para fazer isso, para não deixar o mundo acabar, né? Vai ter que lutar pela política, ora bolas. Quem vai vir em teu socorro nessa hora? Você tem que levantar a voz, você vai ter que usar o seu sistema interno de luta ou fuga, e nessa hora você não vai fugir, você vai lutar. Então, são os hormônios estressores que vão te salvar nessa hora, não é isso? São esses hormônios que você vai recrutar e você vai levantar as mãos e dizer, daqui não vou aceitar mais. Esse é um limite para a nossa cidade, para o nosso país, para a minha família, para mim mesmo. Não aceito mais que vocês me tratem desse jeito daqui. Então, olha só, o bem-estar é equilíbrio em qualquer cultura, né? A mim parece que espíritas cristãos que nós ainda somos, de certo modo, eu já nem gosto mais de me afirmar cristão, porque hoje a minha autoanálise isso me fez mais mal que bem. Eu não precisava do cristianismo tradicional para saber a diferença do certo pro errado. E a parte do cristianismo que mais ficou registrado na minha personalidade foi a de ficar o tempo todo procurando em mim a origem do mal que eu ainda pratico, como diz lá o Paulo de Tarso. Aliás, poucos sujeitos devem ter feito mais mal para a história ocidental do que esse, nesse sentido. Porque tudo para ele era uma faca. Em tudo, a argumentação de Paulo, você sente um martelo, uma faca, né? Uma espingarda na mão. Isso é dramático. Então, assim, a busca pelo bem-estar é fundamental. A gente vive para viver bem. Essa história de próxima reencarnação, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque a gente vai repetir esses ciclos de desequilíbrio. O que nós precisamos fazer é aproveitar a encarnação que nós temos para encontrar o bem-estar possível diante das condições materiais e espirituais. Nós precisamos fazer isso. Então, bem-estar é equilíbrio. Você não vai encontrar equilíbrio sangrando, cortando, batendo, pressionando demais. Esse é o meu ponto, assim, lendo, ouvindo aqui as respostas que vocês propuseram, né? Toda essa longa história do controle da sexualidade, sabe? Se eu pudesse, Valdir, trancar todos os religiosos do planeta numa mesma sala e eu fosse um ditador galáctico que desse apenas uma instrução, eu diria, nunca mais falem de sexo. Seria a primeira, senhora. Nunca mais se metam a falar disso. Escolham outra coisa. Porque a quantidade de mal das crianças às pessoas mais velhas que isso fez é inominável. É a primeira que eu diria, assim, nunca mais. Então, sabe? Mas não dá. Então, assim, tem algumas pessoas mais jovens, algumas com mais idade, mais experientes nos ouvindo, né? O prazer é bom? É lógico que é bom. O bem-estar é fundamental, absolutamente fundamental. Para que encarnamos, no fim das contas? Para aprender a viver bem. E aí hoje eu acho que o epicurismo é mais útil que o cristianismo, né? Tem um conceito no epicurismo de que eu falei, acho que uns 2 episódios atrás, escola grega, da antiguidade grega, junto com o estoicismo, muito famosa lá ainda nos tempos de Platão e Aristóteles. Um conceito muito importante que é o de latebiosas. Procure uma vida mais calma,
né? Se afaste um pouco. Mas o interessante é que latebioses, né? Essa vida moderada, afastada dos assuntos públicos, não disputando as coisas com os outros. Essa vida, no entanto, deveria te levar para onde? Para um locus, um local da existência, onde fosse possível você se dedicar aos prazeres que não machucam os outros e nem te levam ao mundo dos vícios, né? Que não te colocam nessa roda alucinada e desenfreada, descontrolada de agir por automatismos e em resposta a demandas impostas pela sociedade, etc, 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 etc. É um belo conselho que no mundo das redes sociais parece impossível. A gente tem que dar um jeito de fazer esse tipo de coisa na realidade em que a gente vive. Então, assim, minhas pinceladas vão muito nesse caminho. Eu acho que o cristão tem um autoencontro com a verdade sobre o quanto mal lhe fez a busca pelo mal em si. Toda vez que a gente fala de prazer, só se fala em mal. E isso é um problema. Rapaz, eu acho que o ouvinte vai ter reflexões sobre a sua própria existência e sobre o que é a existência em comunidade por semanas depois disso, Rodolfo. Porque confesso que eu não estava esperando ter tantos apontamentos relevantes para a minha própria vida quanto estes que você fez acerca da experiência com o prazer, com o bem-estar e das restrições que nos são impostas e de como nós agimos de forma repetitiva, encarnação após encarnação, pela impossibilidade de compreender os desejos, as violências, os elementos que nos compõem como indivíduo espiritual no meio de uma comunidade espiritual que ultrapassa a nossa própria compreensão, aquilo que nós vemos e somos capazes de apontar. Rodolfo, você comentou que queria falar alguma coisa agora? Não, só para terminar com uma última pincelada, o Dayan citou mais cedo o problema da... Nós tínhamos uma pergunta mais cedo que tratava sobre hábitos, né? Assim, regras de purificação, né? Das religiões, a preocupação com a alimentação. E esse capítulo é bem vasto, ele é um capítulo complexo. A gente está encerrando bem o episódio. Eu só queria deixar uma breve reflexão em cima do que eu acabei de dizer, né? Os gregos criaram o conceito de corrupção, viu, Dayan? O conceito de corrupção ele significava algo mais ou menos assim, ó. Corrupção é quando duas coisas que não deveriam estão juntas. Duas coisas estão juntas, mas não deveriam, sabe? Tipo, quando líquidos que não deveriam estar juntos se misturam, água e sangue contaminando um ao outro, por exemplo, sabe? E por aí vai, né? E os rituais de purificação, eles tinham a ver com separar o que não devia estar junto. Então, assim, libações, as beberagens, né? Pôr pra fora o que você comeu, também tinha aquela teoria dos líquidos no corpo e por aí vai. Muito bem. Nós criamos longas tradições de purificação em busca, Valdir, do que seria, então, esse ideal de perfeição e de um prazer, você citou esse termo, né? De um prazer mais superior. O Dayan citou esse termo, né? Mais uma vez, o meu apelo aqui é pra lembrar que tudo isso não passa de história, isso não passa de mitos, de folclore, e não estão desconectados de um contexto histórico. Tudo isso tinha a ver com manter controle sobre grupos, populações e pessoas, né? Quando os cristãos inventaram essa história de que você não podia se masturbar, ou de que você não podia passar a mão no próprio corpo, de que o prazer sexual era ruim, o objetivo era controlar os indivíduos num nível, né, atômico, sabe? Em que era possível entrar numa casa, controlar o corpo das pessoas, para que depois você pudesse controlar o modo como elas pensam e como elas trabalham, o dinheiro delas e por aí vai. Nada disso tem a ver com a essência de nada. Acho que uma grande recomendação que a gente devia deixar para as pessoas se você parece muito preocupado, por exemplo, com como está levando sua vida agora, quais hábitos são dignos de manter diante das suas crenças e quais você deveria questionar, um primeiro conselho leia um pouco mais sobre isso, inclusive livros de história, porque vão te ajudar a desconstruir parte da crença que ainda age sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, às vezes faz muito mal. Daí um segundo conselho que eu daria, indo nessa mesma direção, é que você não se esqueça que para que o espiritismo esteja certo e seja coerente com as suas próprias ideias fundadoras, apenas o modo como você mesmo pensa sobre as suas dúvidas internas interessa. Porque nem Deus julga ninguém, nem nenhum outro espírito, quem quer que seja, tem junções sobre você. Então, sobre quais prazeres são bons, quais prazeres são aceitáveis, quais são dignos, o mais importante aqui
é que as pessoas comecem a tomar um pouco mais de controle sobre as próprias vidas. Ah, Rodolfo, mas na média as pessoas já são descontroladas, elas já fazem muita coisa errada. Então tem que ter controle sobre a própria vida, entendendo melhor o que vocês pensam, o que a pessoa quer, o que ela sente e etc. Eu gosto muito dessa lição. O problema não são os desejos, o problema não são os prazeres. O problema é o desequilíbrio associado ao apego que nós temos por causa de desejos, prazeres e impulsos. Nós não somos o problema. Tudo em nós é parte da solução, desde que a gente adquira uma consciência melhor sobre como tudo isso funciona. E por fim, para terminar, toda essa mitologia dos homens austeros, dos líderes duros, no controle dos hábitos. Olha, no caso do meu centro lá, da minha igreja, nós temos um casal, um senhor, assim, que ele renunciou a tudo por nós, tá fazendo as coisas para nos ajudar. São pessoas rigorosas no equilíbrio, no trato, como ele come, como bebe, como lida com a sexualidade, o jeito que fala. Eu recomendaria ampliar o campo de visão, viu, Valdir? Porque hoje eu morro de medo de homens austeros. Porque esses homens austeros geralmente têm um chicote nas mãos que ele dá nas próprias costas, que ele aproveita para esticar para dar nas costas de quem tá ali na frente dele também. Essa ideologia do controle austero dos hábitos e dos prazeres sempre implicou o abuso do controle sobre a vida dos outros. E um dos fundamentos do abuso do controle da vida dos outros, dica, é a pessoa dizer que não quer fazer isso. Porém, nunca larga o chicote. Estou aqui fazendo algo que eu não queria. Eu já impus esse controle sobre mim mesmo e agora sou obrigado a agir sobre o meu rebanho. Eu não queria. Eu estou fazendo isso porque isso é bom e necessário. Jesus se sacrificou por nós. Os espíritos estão aqui dizendo, olha, o barco está indo para o fundo, eu preciso de alguém para ajudar, então estou me dispondo, mas eu não quero. Eu só quero que essa vida acabe. Eu não queria estar aqui falando sobre os hábitos de vocês. Todo homem austero nesse nível é um controlador que, por fundamento, age como se não quisesse fazê-lo. Porque ele aprendeu no cristianismo que a vontade é corrupta, que ele não pode afirmá-la. Ele não é aquele sargento do exército que chega e diz assim, vai fazer o que eu mando porque o que eu mando é o certo. Esse sargento do exército é um cara gente boa, porque ele é honesto, ele é transparente. Esse homem austero que está em cima lá do altar, do púlpito, no tablado do centro, dizendo não façam isso, não façam aquilo, e que ao mesmo tempo diz que não gostaria de estar fazendo, ele está se utilizando de uma engenhoca construída ao longo de milênios para dominar as consciências das outras pessoas. Então olha só, a condução de consciências por meio do controle de hábitos e prazeres transformou o cristianismo numa escola de dor e controle político. Se o espiritismo tivesse algo de bom que fazer pelo cristianismo, seria libertá-lo disso. E aqui, Valdir, vou terminar dizendo, veja só, o individualismo pode ser uma saída. Meu grande amigo ouvinte, minha grande amiga ouvinte, não deixe ninguém governar a sua consciência. Não se entregue ao governo de ninguém, de absolutamente ninguém. E se tá te faltando força para lutar contra isso, procure ajuda profissional. Pague alguém para te ajudar, que seja um profissional de saúde mental, ou procure o sistema público de saúde em algum lugar mais próximo de você em busca dessa ajuda. Porque, filosoficamente falando, não tem erro. Se você está agindo sob o governo de outra pessoa, sobretudo nesse nível, de alguém que fica te dando recomendações sobre o que você deve comer, vestir, os seus afetos, ou pior, Valdir, sobre os seus pensamentos, então você muito provavelmente não vai fugir da dor que hoje está lhe acometendo num nível provavelmente muito profundo. É isso, ouvinte. Eu não tenho comentários extras sobre isso, até porque eu sou um indivíduo impregnado da minha história cristã. E acho que eu tenho mais a refletir sobre como eu lido com o prazer, o bem-estar e a alegria a partir da minha história e da minha herança do que recomendações a fazer para como os outros podem lidar com isso. Foi um prazer estar com o Dayan, com o Rod, uma alegria imensa conversar com vocês.
Espero que os ouvintes tenham encontrado neste episódio, que se aproxima do encerramento da nossa empreitada acerca da teologia espírita, tenham aproveitado e tenham encontrado razões para refletir acerca da sua própria vida. Um abraço para todos, meus caros. Rod, para o seu encerramento. Um beijão. Dá um tchau aí, Dan. Me despeço aqui dos nossos ouvintes, de vocês. Mais uma vez, foi um imenso prazer. Valeu, pessoal. Por hoje é só. O episódio ficou longo, mas ficou bom. Conseguimos terminar de um fôlego. Nos vemos na próxima. Estamos perto de encerrar essa série. Novas pautas até o fim do ano para a gente diversificar um pouquinho dos temas. Deixem seu like lá no YouTube, também seus comentários. A gente está raspando a caixinha para ver se faz um episódio no fim do ano, comentando lá as perguntas de vocês, tentando responder alguma coisa, tá bom? A gente agradece muito. Muito obrigado e até logo.